Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Borba, e o intuito maior dessas aulas é permitir a vocês, alunos, neste momento de pandemia, recursos que possam facilitar a aprendizagem. Nesta aula de hoje, nós estaremos revendo conceitos sobre conjuntos, a teoria dos conjuntos e possivelmente aplicações. É um assunto bastante cobrado em Enem, em prova e também em concurso. Então, o que veremos nesta aula? Temos aí o conteúdo programático, conjuntos e elementos, representações, subconjuntos, pertinência e inclusão, tipos de conjunto, conjuntos numéricos e conjunto das partes. Então, o primeiro nós temos o conceito, não existe uma definição, o que é um conjunto? Quando vamos definir um carro, então você pode definir um objeto de metal, tal, serve para isso, mas não há uma definição para conjunto, porém há uma ideia. Quando se pensa em conjunto, pensa em uma aglomeração de elementos, de pessoas, de coisas. Então temos aí a ideia do conjunto, é a mesma de coleção. No próximo slide, nós temos a diferença entre o que é um elemento e o que é um conjunto. Portanto, quando temos uma coleção de revistas, isto representa um conjunto. Uma coleção de revistas é um conjunto. Cada revista é um elemento desse conjunto. Então, nós temos o todo, e nós temos um elemento, uma parte deles. Então, temos a diferença entre um conjunto e a ideia de um elemento. Cada revista faz parte daquele conjunto. Ainda outro exemplo, um time de futebol é um conjunto, porém cada jogador é um elemento desse grupo, é um elemento desse conjunto. Agora vamos ver como podemos representar um conjunto. Um conjunto ele pode ser representado de três formas distintas. Uma delas seria através de chaves e os seus elementos separados entre vírgulas. Geralmente os elementos são colocados em letras maiúsculas, como estamos vendo aqui, conjunto A com letra maiúscula, e se forem letras, os seus elementos colocados em letras minúsculas. Conjunto B formado por números 1, 2, 3 e 4 e também separados por vírgula. À direita nós temos uma outra forma de se representar os conjuntos através do diagrama de Venn, que é justamente esta circunferência, e dentro dessa circunferência nós colocamos cada pontinho desse representa um elemento. Então, elemento 1, elemento 2 e assim por diante. Então, temos aí os diagramas A e B representando dos conjuntos. Então, aqui nós já temos duas formas distintas, diferentes, de representarmos os conjuntos, por meio de chaves e por meio de diagrama de Venn. Vamos ver agora uma terceira forma de representarmos esses conjuntos, através de uma propriedade. Então, temos aqui, por exemplo, temos que o conjunto A é um conjunto X, tal que, está acima aqui quer dizer tal que, esse X tem uma propriedade qualquer. Exemplo, no lado direito, no slide do lado direito, temos o conjunto A, X, tal que X é um país da Europa. Então, você relacionar quais são os países que fazem parte da Europa. Passando para o próximo slide, nós temos aqui mais um exemplo. B é um número natural par. Então, quais seriam os números naturais que são pares? Aqui, 0, 2, 4, 6, infinito. Então, aqui nós teríamos uma terceira forma de representar conjuntos, atribuindo para isso uma propriedade.
Relação de pertinência. Temos aí o conjunto A formado pelos elementos A, E, I, O, U. E temos o conjunto B formado por 1, 2, 3 e 4. Afirmamos que esse U é um elemento do conjunto A, porque ele está aqui, ó. Tá? Então, se esse elemento faz parte do conjunto, dizemos que ele pertence a esse conjunto. Então, temos U é elemento do conjunto A. Então, teremos que esta letra U, ele pertence ao conjunto A. Este símbolo aqui chama símbolo de pertinência. Pertence, não pertence. Ok? A outra afirmação. U não pertence a B. Por que o U não pertence a B? Porque no conjunto B nós só temos números. Portanto, essa letra aqui não faz parte do segundo conjunto. Então, os símbolos de pertinência são dois. Pertence e não pertence. Se o elemento faz parte daquele conjunto, então dizemos que ele pertence àquele conjunto. Caso contrário, não pertence a um conjunto. Uma outra informação muito importante é que, por exemplo, 4 com relação ao conjunto B. Eu só posso usar os símbolos de pertinência para relacionarmos elementos com conjuntos. Então, se tivéssemos o elemento 4 com relação ao conjunto B, nós só podemos utilizar os símbolos de pertinência de um elemento com relação ao conjunto, certo? No slide posterior, temos, de um modo geral, para relacionar elemento e conjunto, só se pode usar os símbolos de pertinência. É o que eu estava falando agora, né? Não se pode utilizar os símbolos, vamos ver posteriormente, símbolos de inclusão. Está contido? Não está contido? Então, aí seria a relação entre conjuntos. E aí nós temos agora alguns tipos de conjuntos, né? Que recebem nomes especiais, nomes específicos. O que é um conjunto unitário? É um conjunto que tem apenas um elemento, como temos aqui o conjunto C, formado pelo número 5. Um outro exemplo, B são valores X, tal que X é a estrela do sistema solar. Então, são exemplos de conjuntos unitários. Conjunto vazio. O próprio nome já diz vazio, que não tem nenhum elemento, né? Desprovido de valores. A simbologia de um conjunto vazio pode ser feita essa aqui, uma bolinha cortada, ou ainda chaves sem nenhum elemento, como está aqui, sem nenhum elemento dentro dele, ok? Tem que ter também atenção, porque se nós fizermos, colocarmos chaves e colocarmos a bolinha cortada dentro, isso não é um conjunto vazio, passa a ser um conjunto unitário. Então, ou uma coisa ou a outra, não podemos colocar os dois, tá? Então, exemplos de conjunto vazios. Conjunto D são valores X, tal que, essa barrinha aqui você vai ler tal que. Esse X é um número, e X multiplicado por 0 igual a 5. Então, repetindo, o conjunto D são valores X, tal que X é um número, e esse número multiplicado por 0 dá 5. Sabemos que qualquer número multiplicado por 0 será 0, e jamais será um outro valor que não seja nulo. Portanto, ele diz que um número multiplicado por 0 é igual a 5, portanto, não existe. Se não existe, a resposta seria conjunto vazio. Um outro exemplo nós temos que o conjunto é formado por valores X, tal que este X é um computador sem memória. Também sabemos que não existe um computador sem memória. Ele tem a memória interna e a memória externa, que você pode colocar, né? Tipos de conjuntos ainda
conjunto finito. Conjunto finito aquele que tem uma quantidade finita de elementos, tá certo? Então temos aqui 3 exemplos, 1, 2, 3, 4, tem 4 elementos, portanto é um conjunto finito. Conjunto D, x toque x, é formado pelo conjunto de brasileiros, portanto nós temos mais de 200 milhões de brasileiros, mas é um conjunto que tem fim, uma quantidade x. E terceiro, o conjunto x, o conjunto H, são valores x, tal que esse x representa os jogadores ou o jogador da seleção brasileira de futebol. Então também os jogadores que fazem parte da seleção possuem uma determinada quantidade de elementos, portanto é um conjunto finito. Prosseguindo com os tipos de conjuntos, temos agora o conjunto infinito, o quarto tipo de conjunto. Exemplo, letra conjunto N, ele é formado por 0, 1, 2, 3, 4. Como é infinito, coloca-se vírgula após o 4 e 3 pontinhos de reticência, dando a indicação de que é um conjunto que prossegue, que continua, portanto, não tem fim, sendo infinito. Outro exemplo, conjunto A, é formado por valores x que pertencem ao conjunto dos números naturais, tal que é um número par. X é um número par. Sabemos que o conjunto dos números naturais é o conjunto de números formados a partir do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Só que, como temos a afirmação de que é par, então seria 0, 2, 4, 6, 8, 10 infinitamente, portanto, 3 pontinhos. Definição de conjuntos iguais. O que são conjuntos iguais? São aqueles que possuem os mesmos elementos, né? Então temos, exemplo, conjunto A é o conjunto das letras da palavra arte, A-R-T-E. Conjunto B é o conjunto das letras da palavra reta. Se nós observarmos aqui, a ordem não é a mesma, mas são as mesmas letras. Aqui tem R, aqui tem R, embaixo tem R, em cima também tem o E, T, T, A e A. Portanto, os dois conjuntos possuem as mesmas letras, mesmo que não sejam na mesma ordem. Tranquilo? Bom, conjunto universo, a definição, conjunto universo de um estudo é um conjunto ao qual pertencem todos os elementos desse estudo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui do lado direito. Se o conjunto universo for o conjunto dos números naturais, o conjunto solução seria 0, 1, 2, 3 e 4, tal. É porque em cima tem a pergunta, eu pulei a pergunta aqui, tá? Voltando aqui a pergunta, quais são os números menores que 5? A resposta irá depender do conjunto universo considerado. Então, por isso que ele se afirma aqui, se o conjunto a ser considerado é o conjunto dos números naturais, nós teríamos menor que 5, seria de 0 até 4, tá? Portanto, esse seria o conjunto universo, este seria a totalidade. Portanto, se afirmasse que seria conjunto dos números reais, entre o número 1 e o número 2, entre 1 e 2, nós temos infinitos números reais. Por isso a importância aqui de se frisar qual é o conjunto a ser trabalhado. Mas por enquanto, o nosso objetivo aqui é entendermos o conceito do que é um conjunto universo. Então, o conjunto universo é aquele que representa a totalidade. Por exemplo, qual o conjunto universo dos alunos que fazem parte do primeiro ano A? Então, todos aqueles que pertencem a essa turma representa o conjunto, a totalidade seria o conjunto universo, aonde cada estudante seria um elemento desse universo, né? Prosseguindo aqui, o conceito de subconjunto. Sendo A e B dos conjuntos,
disse que A é subconjunto de B se e somente se todo elemento de A pertence ao conjunto B. E aqui nós temos a simbologia, a notação. A está contido em B, tá aqui, é o sinalzinho, tá? O sinal de estar contido. A está contido em B. Ou ainda, B contém o A. Se o A está contido em B, se o A está inserido em B, é porque B contém todos os elementos do conjunto A, né? Mas esta seria a notação, essa parte de baixo, a definição. Se A está contido em B, se e somente se, se e somente se, essa seta para ambos os lados, você vai ler se e somente se, para todo x, se x pertence ao conjunto A, ele também pertence ao conjunto B. Então temos alguns símbolos que é bom você já se familiarizando, né? Esse sinal aqui está contido, aqui se e somente se, esse A investido aqui quer dizer para todo, tá? Para todo, então a leitura ficou: A está contido em B, se e somente se, para todo x, x pertence a A, implica dizer que esse x também pertence a B. Então vamos ver aqui ao lado a compreensão desta definição. Aí temos aqui no slide do lado direito, conjunto B, formado por todos os brasileiros. Com os elementos de B, podemos formar o conjunto A dos homens brasileiros e o conjunto C das mulheres brasileiras. Dizemos que os conjuntos A e C são subconjuntos do conjunto B. Ora, se nós temos o conjunto B que corresponde a todos os brasileiros, então, como os homens fazem parte desse conjunto maior, os homens, representam um subconjunto desse conjunto. Assim como também as mulheres fazem parte dos brasileiros, portanto, as mulheres também representam outro subconjunto. Só que nós podemos ter subconjuntos com um elemento, com 2, com 10, com 100, com 1000, com a mesma quantidade. Se tiver 100 mil mulheres no Brasil, esses 100 mil, que a totalidade, também seria um subconjunto. Ou mesmo que não tenha nenhum elemento. Então, o conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos, e todo conjunto é subconjunto de si próprio. Então, são duas afirmações bastante importantes, essas que eu coloquei agora, tá? Aqui no lado esquerdo nós temos os conjuntos 2, 5 e 3, e estamos afirmando que 2, 5 e 3 está contido nesse outro conjunto. Perceba que o 2 está aqui, o 5 está aqui e o 3. Portanto, esse conjunto está contido no outro, está inserido no outro conjunto. 6, 9 e 65, ele contém, né, o 9 e o 6. Perceba agora o inverso, 9 e 6 está aqui. Então, esse conjunto maior, ele contém o segundo conjunto. É o caminho inverso. Você também poderia dizer que esse conjunto não está contido no outro. Ele não está inserido no outro, porém ele contém os valores do segundo conjunto, né? Então, é uma outra forma de você fazer uma afirmação verdadeira. 2 e 8 está contido em 2 e 8? Sim, é o que eu falei agora há pouco. Todo conjunto está contido nele próprio. Agora vem os símbolos de inclusão. Estes símbolos está contido, não está contido, contém ou não contém, são chamados símbolos de inclusão, certo? Já vimos anteriormente que nós temos mais dois símbolos, que é pertence e não pertence. São símbolos de pertinência.
Quando é que vamos utilizar os símbolos de inclusão e quando iremos usar os símbolos de pertinência? Os símbolos de pertinência só podemos utilizar na relação entre um elemento e um conjunto. Eu já tinha explicado anteriormente, mas vamos fazer mais um exemplo aqui. Por exemplo, se pegarmos aqui o número 8 e vamos chamar esse conjunto de um conjunto A, então 8 com relação a A, eu posso dizer que o 8 pertence ao conjunto A. Tá certo? Chamando isso aqui de um conjunto A, este 8, ele faz parte do conjunto A, portanto, 8 pertence a A. Eu não posso dizer que 8 está contido em A, porque aqui eu tenho elemento, aqui eu tenho um conjunto. Na relação de elementos com conjuntos, só podemos usar símbolos de pertinência, ok? Agora vamos chamar esse outro conjunto aqui, o anterior, de um conjunto B. Vamos chamar isso aqui de um conjunto B. Então, A com relação a B. A é um conjunto, B outro conjunto. Na relação de dois conjuntos, só podemos usar os símbolos de inclusão. Está contido, não está contido, contém ou não contém. 2 e 8, ele faz parte do conjunto B? Não faz. Esse conjunto B, ele contém esses valores? Também não. Portanto, você poderia usar a resposta: o conjunto A não está contido em B, assim como o conjunto A não contém o conjunto B. As duas afirmações estariam corretas. Então, é somente esta observação com relação aos símbolos de pertinência e aos símbolos de inclusão, ok? Deixa eu apagar aqui para nós prosseguirmos com os conteúdos. Aqui nós temos alguns exemplos que ele está colocando aqui, ó. No lado direito, a diferença entre conjunto e subconjunto, né? Então temos aqui um conjunto de animais e aqui cada elemento desse é um subconjunto desse conjunto, ou seja, cada elemento desse ele faz parte do todo aqui, ó. Tá certo? Então esses três elementos são subconjuntos desse conjunto aqui. Na letra B, nós temos aqui um patinho, né? Nós temos, acredito que seja um canguru, e nós temos a vaca. Então, esses três elementos também estão dentro desse conjunto B. Portanto, ele é um subconjunto desse conjunto aí maior. Um outro exemplo aqui, do lado esquerdo, nós temos de um dado conjunto cujos elementos classificamos com... Aqui é a definição, né? Então, a definição é o seguinte: o conjunto, está aqui, ó, o conjunto dos sons agradáveis e o conjunto dos sons desagradáveis. Então, colocou aqui o canto agradável, som de violão, e aqui ao lado sons que não agradam aos ouvidos, britadeira, serra e tal. Mas temos esse conjunto aqui, o maior, que é a totalidade. E cada elemento desse, cada som desse faz parte de um todo. Porém, ele isoladamente representa um subconjunto do total, ok? Do lado direito nós temos mais um exemplo. Aí temos Brasil, conjunto de 26 estados e o Distrito Federal. Aí temos cada estado é um conjunto de municípios. Cada município é um conjunto de distritos.
E cada distrito é um conjunto do bairro. Então nós temos aqui o Brasil, o conjunto maior, né, o país todo, tá certo? Ele engloba tudo. Dentro desse país Brasil nós temos os estados, e os estados passam a ser subconjuntos do país todo, são 27 estados. Dentro desses estados nós temos seriam os municípios, né? Distritos. Dentro dos municípios vão ter os distritos e depois, dentro desses distritos, nós teremos os bairros. Então percebam que todos esses bairros, distritos, municípios e estados, todos eles fazem parte do Brasil. Então cada esfera dessa aqui seria um subconjunto do todo, tranquilo? Então essa parte introdutória é somente as definições com relação a como podemos representar os conjuntos, quais são os tipos de conjuntos, quando usamos símbolos de pertinência e símbolos de inclusão, e vamos ver a segunda parte, que seria relativo às operações com conjuntos. Operações, já está aqui. Estou conseguindo abrir o documento aqui. Então eu vou finalizar aqui e coloco o vídeo posterior somente com as operações de conjuntos, tá?